Na Segunda Guerra Mundial, o primeiro-ministro deste país, Winston Churchill, foi instado a cortar o máximo que pudesse dos orçamentos dos diferentes ministérios para precisamente canalizar todos os recursos para o esforço de guerra que estava a ser feito. E Winston Churchill assim fez, cortou em todos os ministérios as verbas, menos no Ministério da Cultura. E quando lhe perguntaram porque é que ele não cortava as verbas do Ministério da Cultura, Winston Churchill disse: mas se eu corto as verbas no Ministério da Cultura, estamos a fazer esta guerra para quê? E, portanto, obviamente que eu queria agradecer muito estar aqui, o convite que me fizeram para estar aqui. Estou, suponho eu, presente perante a geração mais bem preparada de Portugal. Espero que daqui saiam muitos nomes incontornáveis da ciência e da investigação em Portugal. Acho que grande parte dessa responsabilidade se deve ao professor Mariano Gago, que está aqui connosco e que durante alguns anos teve a responsabilidade de conduzir os caminhos da ciência e da investigação em Portugal. E, portanto, vamos desde já dar início ao debate, até porque o professor Mariano Gago, devido a alguns percalços que teve, está com algum medo de não chegar a tempo de apanhar o avião para lá. Não teve tantos como o nosso, porque o nosso vinha para Heathrow, foi aterrar em Gatwick, ficámos lá 2 horas dentro do avião, não nos deixaram sair do avião, depois voou finalmente durante mais 25 minutos para Heathrow e finalmente chegámos aqui. Quando devíamos ter chegado às 2, chegámos por volta das 4, mas enfim. Senhor professor Mariano Gago é um dos nossos oradores. Ora, a nossa mesa redonda agora. Professor José Reis, da Faculdade da Universidade de Coimbra, Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, Patrícia Reis, da Green Investment Bank. Estás bem? Estás bem? Eu já estou responsável. Vocês já viram isto? E como isto está tudo combinado, eu já mandei as perguntas há algum tempo, espero que... Mas não está o microfone. Mas é melhor sem microfone. Eu tenho... Pois, alguém tem de interromper quando falarem demais, sou eu que tenho de fazer isso. Muito bem, e a questão que eu tinha enviado com a aprovação obviamente, da organização, tinha enviado para o professor Mariano Gago, era saber porque é que, tendo nós dado um salto tão significativo em matéria de investigação, de publicações em revistas científicas, etc., porque é que isso ainda não se está a transmitir de forma tão visível ao nível do aparecimento de mais-valias do ponto de vista económico, de produtos, de serviços, etc., que possam ser rentabilizados, comercializados e que reforcem a imagem de Portugal enquanto marca. Bem, boa tarde, Nicolau. O Nicolau sabe a resposta à pergunta, portanto, não porque eu lhe tenha dado, porque eu já sabia a resposta à pergunta antes de fazer a pergunta. E também não penso que é o único nestas avarias de avião. Eu, no princípio da semana, fui de Lisboa para Washington e quando aterrei em Nova Iorque, tempo magnífico, a poucos metros do solo o avião voltou a subir porque de repente o tempo tinha completamente mudado, tinha vindo um ciclone e fui aterrar a Filadélfia, onde fiquei parado no meio da pista 4 horas. Bom, então já ganhou, regressar para Nova Iorque, para depois apanhar uma ligação para Washington e, portanto, a algures de madrugada lá cheguei. E constatou, portanto, nessa altura, a relação que existe entre o mau tempo e o investimento num determinado país? Não constatei que tivesse alguma coisa a ver com o discurso do Fed americano na véspera. Não havia nada. Eu acho que a pergunta do Nicolau é uma pergunta muito, muito pertinente e ainda mais pertinente porque tem implícitos alguns vícios na pergunta. Isto é, ela desafia algumas convicções que parecem de bom senso, não é?
Então, se nós não éramos ninguém na ciência há 30 anos atrás e agora temos, finalmente, começamos a ter alguém que sabe alguma coisita, ele foi muito cuidadoso na pergunta, ele não disse porque é que não se vê, ele disse porque é que não se vê mais. Claro, já se vai ver. E mais depressa na economia. Eu falei desta pergunta com alguns amigos meus economistas de vários bordos e que um deles deu uma resposta muito interessante, disse-me assim: isso é uma coisa muito conhecida que nós ensinamos nas aulas, que é uma velha declaração do Solow, que a certa altura, o Solow foi Prémio Nobel da Economia, etc., e que a certa altura dizia o seguinte: as tecnologias de informação, ele tem um texto escrito muito famoso, em que ele diz: as tecnologias de informação estão em todo o lado na economia americana, menos no produto interno bruto. Quer dizer, a gente vê, já tínhamos quase 20 anos de acumulação de tecnologias de informação na economia, vemos que elas estão por todo lado, transformam os serviços, transformam as fábricas, etc., mas ainda não vimos nenhum impacto no produto interno bruto americano. Ele não dizia que não havia na economia, dizia que o produto é que ainda não se via. Depois dessa afirmação do Solow, esse assunto hoje está estudado, foram precisos mais 10 anos. E aí viu-se, e de que maneira, o impacto na economia. Mas há talvez, portanto, há sempre neste aspecto, numa pergunta deste género, a ideia de que o conhecimento devia produzir uma alteração da vida económica imediata e generalizada. Eu acho que é isso, não perceber que a realidade económica, como a realidade social, tem pesos específicos, tem uma história que não se deixa afetar de um momento para o outro por alterações, quando essas alterações, além do mais, atingem apenas uma pequeníssima fração do capital humano de um país. É verdade que nós hoje temos um nível de investigadores, por exemplo, na população ativa, muito significativo. Mas temos um número baixíssimo de pessoas com graus de formação profissional ou graus de formação escolar ainda na população ativa. Mas exige o aparecimento de uma grande coisa, de uma Big Thing, ou o facto de, apesar de ser uma minoria de pessoas, essas pessoas terem um nível de conhecimento cada vez mais elevado? É assim, para olhar para as... para pegar um pouco naquilo que Ana há bocadinho disse aqui, do ponto de vista cultural, a diferença é gigantesca. Isto é, o impacto da ciência na vida nacional, do ponto de vista cultural, se eu agora pensar na ciência como uma força cultural, é gigantesco. Isto é, hoje em dia é muito mais fácil de encontrar do que há uns anos atrás esta ideia de que era possível afirmar, fosse o que fosse, sem prova. Afirmar-se o que fosse sem prova é uma das principais ganhos da ciência. Eu não tenho necessariamente de acreditar em alguém que me está a dizer qualquer coisa sem que ele, pelo menos aparentemente, pareça estar a dar uma prova do que está a dizer, que eu posso contradizer. Isso nem sempre foi assim nas nossas vidas, não é há 2 séculos, é nas nossas vidas. Uma cultura de, hoje parece normal, fazer-se aquilo a que hoje se chama, vulgarmente na gíria, controle de qualidade das coisas. Mas controle de qualidade é uma cultura que foi gerada pela atividade científica e que foi transmitida para a sociedade, que é essencialmente uma cultura de controle e de prova e de observação, registro, confrontação com a medida, etc. Quer dizer, tudo aquilo que se aprendeu, que se demorou muito tempo a aprender na atividade científica. Agora, se eu quiser tentar dar uma resposta a engenheiro a esta pergunta, e foi isso que eu pedi aos meus amigos economistas, foi elemento para uma resposta a engenheiro, ou seja, uma resposta que seja aceite como resposta à letra, então diria o seguinte: um deles disse-me assim, há trabalho sobre a estrutura das exportações portuguesas. Esse trabalho não está ainda publicado, entre 1995 e 2008. E há uma alteração no perfil das exportações? A alteração, não, mas é mais do que o perfil das exportações. É que já está feito o estudo do conteúdo do emprego que está dentro dessas exportações.
Ora, o conteúdo do emprego implícito nas exportações era, no que diz respeito a 1995, correspondia a emprego do nível do ensino superior 3,4% e do ensino secundário 8,7%. Esses 3,4% 95 passam para 10% praticamente no ano de 2008. Portanto, há uma multiplicação praticamente de um fator 3. Idêntica evolução aparece ao longo de todas as outras componentes do PIB. Portanto, os componentes do PIB, o consumo privado, o consumo público, o investimento e as exportações. Ou seja, apenas o consumo público aumenta menos durante este período. Porquê? Porque o consumo público era a componente do PIB que já tinha nessa altura, por causa da saúde e por causa da educação, etc., já tinha uma componente de ensino superior muito elevada. Eu fiz o mesmo trabalho aqui há uns 4 anos atrás, quando foi feito um dos inquéritos ao potencial científico, foi feita uma análise cruzada entre o investimento em investigação nas empresas, que é apenas uma componente da incorporação, a investigação, e uma pequena componente da incorporação, não é? São as próprias empresas que têm investigação, comparado com as exportações. Bom, e aí uma análise direta mostrava que mais de 25%, dito de outra maneira, pelo menos 25% das exportações portuguesas desapareceriam, seriam desconectadas, se não houvesse investigação empresarial. Investigação empresarial, a qual, se for ver em detalhe, não existia nenhuma dela se não houvesse investigação académica. Porque a investigação empresarial em Portugal é toda dependente da investigação académica em praticamente todos os setores. O que é que temos como peso que torna mais difícil, em alguns setores, na minha opinião, o alargamento? E mais fácil noutros. Mais fácil nos. O desenvolvimento das tecnologias de informação criou uma linha muito direta entre a investigação e o trabalho nas universidades, a sua aplicação na produção de técnicos e de engenheiros, que incorporam o trabalho de investigação naquilo que sabem fazer, e a sua passagem direta enquanto pessoas, enquanto profissionais para as empresas. Isto aconteceu ao mesmo tempo que se fez a informatização de todos os sistemas dos serviços, em particular, do comércio, dos serviços, etc. E da indústria. Aconteceu o mesmo no que diz respeito às telecomunicações e mais tarde no que diz respeito à energia. A energia foi um setor que incorporou as tecnologias de informação, mas muito mais tarde. Não aconteceu o mesmo no setor da química. O setor da química é um dos pesos, na minha opinião, um dos pesos mais graves que nós temos do passado. Quer dizer, nós tínhamos a química pesada da CUF, antes do 25 de Abril, com o mercado colonial, que aguentaria uma empresa que não tinha futuro nenhum se nessa altura tivéssemos em mercado aberto e não tivéssemos colónias. Eu recordo-me ter feito estágio de formação profissional no grupo CUFA, quando eu era estudante de engenharia, nos laboratórios de investigação de Sacavém, onde ainda nessa altura, vão-se todos rir, ainda nessa altura havia um administrador da empresa, que eu conheci, que só acreditava nas virtudes de uma égua que pastava no parque, à qual eram dados a cheirar as amostras dos perfumes. E ele era o único que era capaz de interpretar o que é. Bom, nós estamos a falar de Portugal 1970, 71. Não estamos a falar de 1770, nós estamos a falar de 1970. Estamos a falar do principal grupo industrial português. Estamos a falar por que razão é que eu estava lá? Porque se estava a fazer nessa altura o princípio da automação. O princípio da automação era esta coisa tão simples, significa que há um manómetro que manda um sinal e que se aquilo ultrapassar uma certa coisa fecha uma válvula ou abre uma válvula. Estávamos assim em 1971. Portanto, o caminho que foi percorrido foi absolutamente extraordinário. Portanto, eu vejo duas respostas: conteúdo das exportações, investigação e desenvolvimento das empresas ligadas às exportações. Mas vejo um terceiro fator de dificuldade. E esse terceiro fator foi analisado, já tinha sido analisado e tinha sido previsto por vários economistas há mais de 10 anos. Que era o facto e que veio a justificar porque é que na Europa do Sul, em particular em Portugal, na Espanha, mas muito em Portugal e na Grécia, houve um processo de desindustrialização muito grande.
Nós tivemos aqui exemplos de industrialização muito bem sucedida e de criação de empresas muito bem sucedidas, industriais, mas o que aconteceu nestes últimos 10 anos foi a redução do peso da indústria na produção portuguesa, a um nível extremamente preocupante. Porquê? Isso foi previsto. O que aconteceu em quase toda a Europa do Sul, Itália também perdeu, Exato, a indústria automobilística. exatamente, a Europa do Sul teve este fenómeno. Porquê? Isso foi estudado. Foi estudado porque a rentabilidade, as políticas europeias económicas faziam com que a rentabilidade, muito mais agravada na Europa do Sul, com que a rentabilidade na indústria fosse bastante inferior em média à rentabilidade noutros setores. Isto é, quem tinha dinheiro para investir, investia no imobiliário. Ou investia nessa outra expressão do imobiliário, que era os centros comerciais, ou que eram os hospitais privados, ou que era outra coisa qualquer. Ou eram rendas de situação que tinham a ver com, que não eram deslocalizáveis, e que tinham a ver com o licenciamento e as facilidades ou não facilidades do licenciamento local. Bom, nós atravessámos este período, e este período foi um período simultaneamente em que o desenvolvimento da ciência se fez, mas em que o enquadramento económico todo era contrário à sua incorporação interna do ponto de vista industrial. Que tenha sido possível, mesmo neste período, que uma grande parte das exportações portuguesas tenham vindo a crescer e que grande parte da modernização dos setores tradicionais, do têxtil e do calçado em particular, se tenha sido ser possível com a incorporação de tecnologia e com a incorporação daquilo que veio dos laboratórios, porque não era possível fazer nada disto. Eu ainda me lembro ainda me lembro de um projeto GNICT, do corte, estava-me a falar do corte Recuei 30 anos atrás. Em 1986, projeto GNICT do corte por jato de água da pedra. Começou pela pedra. Projeto ainda no INETI. E tudo isto depois com a criação do INESC e o desenvolvimento destes sistemas, etc. Passámos depois para os armazéns da EFASEC, passámos para quer dizer, tudo isto foi um percurso de incorporação de trabalho de investigação nas empresas que não teria sido possível sem investigação. Dou-lhe um exemplo pessoal do meu próprio laboratório. Quando a EFASEC, pela primeira vez, quando conseguimos fazer com que o CERN em Genebra contratasse uma grande encomenda de eletrónica rápida à EFASEC, a EFASEC nunca tinha feito eletrónica rápida. Tinha condições, os engenheiros do CERN acharam que tinha condições possíveis para produzir, desde que alguém assegurasse o controle de qualidade. O controle de qualidade todo foi feito no laboratório de investigação, foi feito no nosso laboratório de investigação. As coisas vinham de lá de cima, vinham ao laboratório de investigação, nós montámos uma linha de montagem de controle, de engenharia, de todas as peças, e foi isto que fez a entrada da eletrónica rápida no mercado mundial. Portanto, e exemplos destes podem-se multiplicar em todos os outros. Mas diga-me uma coisa, estes resultados que se obtiveram fazem supor que neste momento já existe uma inércia multiplicativa destes esforços na área da investigação em ciência em Portugal, ou devido ao quadro contracionista em que nós vivemos e que obriga, à semelhança do problema que enfrentou Churchill, de cortes significativos nas verbas também para investigação e desenvolvimento, podem fazer regredir esta tendência que se verificou de uma forma muito promissora em Portugal nos últimos anos. Todos perceberam que é uma pergunta política. A resposta honesta, resposta honesta pessoal. Primeiro, não obriga. Nada obriga a que se reduzam orçamentos para a ciência em Portugal. Nada obriga. Antes, pelo contrário, este era o momento de aumentar o orçamento para a ciência em Portugal. Porque as empresas, em período de dificuldade económica, não vão empregar mais, e, portanto, esta é uma enorme oportunidade para o Estado assumir, tal como há pouco um empresário assumiu responsabilidade social, o Estado assumir uma responsabilidade que não é só social, é social e é estratégica. Quer dizer, estamos a falar de poucas centenas de pessoas, que se garanta, ao menos, uma alternativa para as centenas ou milhares de doutorados, que são muito poucos, que são muitíssimo poucos, que o país tem como ativo neste momento, o emprego deles. No momento em que há restrições que não vão durar muito tempo, em que as empresas não estão a recrutá-los. Ou melhor, onde está a haver imenso recrutamento, mas é fora de Portugal. Neste momento, não só as empresas, mas os sistemas públicos de investigação estão a recrutar todos os dias pessoas portuguesas qualificadas em investigação
quer na Europa, quer nos Estados Unidos. Não são apenas as empresas. Na África do Sul. Conheço casos de pessoas que foram recrutadas para a África do Sul, no Qatar, em Singapura, em todo o lado. Quer dizer, onde há universidades e onde há laboratórios de investigação públicos que estão a recrutar sistematicamente, porque aqui sabe-se que há pessoas muito bem formadas. E nós estamos a falar de um pequeníssimo número de pessoas. Portanto, a primeira resposta é, não vejo razão nenhuma para reduzir o investimento em ciência. Antes, pelo contrário. Acho que aplica-se a regra que aprendemos todos nos livros da economia, que é preciso ter políticas anticíclicas, que a ciência obedece ao regime das políticas anticíclicas. Quando há baixa da atividade económica, é onde o Estado deve precisamente aumentar a sua intervenção, porque precisamente é recompensado a seguir. A seguir é recompensado quando há um aumento da atividade económica, e esse aumento da atividade económica vai recrutar essas pessoas para a atividade económica e vai ressarcir grande parte do Estado das despesas que fez nessa altura. Segunda questão que me levantou. Então esta inércia e estes ganhos adquiridos nestes últimos 20 ou 30 anos são irreversíveis? Não são nada irreversíveis, desculpe lá. Eu não vejo que uma política, seja ela qual for, quer no domínio cultural, quer no domínio científico, conduza a resultados irreversíveis. Tudo é reversível. E um país tão pequeno como Portugal é extremamente vulnerável a políticas erradas. Portanto, não tenho a mais pequena dúvida sobre isto. Já vi isso em muitas partes do mundo e claro que não gostaria de ver isso no meu país. Como é óbvio, nenhum de nós gostaria. Mas eu acho que esta segurança que temos de, já que fizemos tão bem, devemos ser recompensados como uma espécie de garantia para o futuro, tenho muita pena, mas acho que isso não existe. Última questão, antes de o libertar, tem a ver com o facto de, hoje em dia, eu encontrar na minha atividade cada vez mais empresas que, para desenvolverem determinados projetos, se juntam a universidades. Vão procurar, vão trabalhar com as universidades, a Universidade de Aveiro, Domingo, enfim, Técnico, inúmeras universidades. Acha que este movimento também está já completamente impregnado no tecido produtivo para desenvolver produtos e projetos? Não, acho que está completamente impregnado na universidade, ou pelo menos na esmagadora maioria das universidades, e não apenas nas áreas técnicas e de engenharia, por onde começou. Acho que se está a desenvolver também noutros setores da atividade universitária, designadamente nas áreas das humanidades e das ciências sociais, cada vez mais. A interação, que às vezes não é com empresas, é com instituições organizadas, de natureza económica ou outras, da sociedade, que precisam de conhecimento e precisam de encomendar conhecimento ou de desenvolver em conjunto conhecimento novo. Do ponto de vista das empresas, acho que o que foi dito aqui esta manhã, quando aqui não estavas, é muito verdade. Ainda temos uma especialização industrial e uma especialização económica que faz com que haja muitas empresas em Portugal, ou setores em Portugal, que têm um peso em Portugal grande demais quando comparado com os outros países. Ora, eles não precisam de investigação para nada. Segundo lugar, temos grandes empresas em Portugal, grandes empresas com muitos empregados em Portugal, com um número reduzidíssimo de pessoas muito qualificadas ao seu serviço e também com uma percentagem muito baixa, quando comparadas com empresas do mesmo tamanho e do mesmo setor nos outros países, com muito pouca atividade de investigação própria. Isso significa que essas empresas estão ameaçadas a prazo. Não é apenas um problema de emprego para os cientistas, significa que essas empresas estão ameaçadas a prazo. Não é possível imaginar que essas empresas, que estão em competição no mercado aberto, vão sobreviver se mantiverem níveis tão baixos de competências internas durante muitos anos. Então, e esta nova geração? O que é que podemos esperar? Um contributo importantíssimo para o país, ou pelo contrário, vão ter um contributo importantíssimo para os países onde estiverem a trabalhar e para as suas próprias carreiras? Eu acho que houve sempre tudo, não é? Quer dizer, uma comunidade é feita de comunidade e de pessoas. E cada um dos que está aqui presente é uma pessoa, e pelo facto de estar aqui presente é um elemento de uma comunidade, porque senão não tinha vindo cá, ou não fazia parte de uma associação. Enquanto pessoas, cada qual salva-se a si próprio e faz o que puder, e faz o melhor que puder, no sítio onde puder. Enquanto responsável por uma comunidade, procura adaptar o que pode fazer aos benefícios que acha que pode vir para a comunidade. O que eu vejo aqui é um movimento que é muito impressionante, e que não existia há 20 ou 30 anos atrás, também porque não havia talvez pessoas em número suficiente, mas mais do que isso, porque talvez não houvesse esse sentido de comunidade.
É um movimento de pessoas muito qualificadas que se estão a organizar no estrangeiro porque vivem no estrangeiro, mas que estão a pensar em Portugal. Eles não organizaram isto como uma bolsa de emprego internacional em que o que estivessem aqui fosse uma discussão em língua inglesa com empregadores da Alemanha, da África do Sul, do Catar, da América ou do outro lado. Portanto, isto não é um marketplace para os desafios individuais. Este encontro é um encontro, de facto, associativo para discutir o nosso país. Se esse destino do vosso país tiver a ver com cada um de nós, tanto melhor. Se nós pudermos contribuir para esse destino, tanto melhor. A decisão depois das pessoas que vivem no estrangeiro, também vivi muitos anos no estrangeiro, também tive de decidir eu próprio, um determinado dia, decidi viver para Portugal e sabia que isso significava, se queria manter a mesma profissão, que tinha de criar condições profissionais no meu próprio país e, portanto, tinha de mudar o país. Tinha de ajudar a mudar o país. E esse era o preço dessa decisão. E eu creio que esse preço dessa decisão, cada um de nós o tem sempre consigo. Muito obrigado, professor Maria de Miguel. Eu peço desculpa, agora tenho mesmo de apanhar o último avião que sairá da Israel para Portugal. Para Lisboa, o último avião para Lisboa. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom voyage. Tem o microfone? Tenho. Então fica aqui para aqui. Muito bem. Em relação a Patrícia Rodrigues, também mandei 2 tipos de perguntas, como eu supunha, escolheu o segundo, e tem a ver com a sua experiência na área das energias renováveis e o que é que se vai passar nesta área. Em Portugal, o país fez um grande investimento nas energias renováveis, atingiu uma posição muito relevante, depois entrou-se numa discussão das tais rendas se são excessivas ou não, e portanto estamos naquele ponto em que não se sabe se vai tudo regredir outra vez, se não. E depois a minha outra experiência teve a ver com o facto de ter estado há cerca de 1 mês ou 3 semanas em Moçambique, que descobriu as 4ª maiores reservas mundiais de gás natural. Acontece que das conversas que estive lá, para além de estar num chamado pré-sal e, portanto, os custos de ir buscar lá o gás são elevados, aparece este movimento do shale gas nos Estados Unidos que aparentemente está a deitar por terra os preços da energia a nível mundial e que pode, portanto, inviabilizar ou pelo menos tornar muito menos interessante a exploração deste... Exatamente. E, portanto, era sobre isso que gostávamos de ouvir. Para dizer a todos que foi-me pedido pelo embaixador para vir a isto há 2 dias atrás, portanto não preparei nada, mas venho aqui com o meu conhecimento. A minha formação é portuguesa, eu estudei na Engenharia Química na FEUP, tentei arranjar emprego há muito tempo, há 2 décadas, em Portugal, como engenheira química, e não consegui, e emigrei, porque era a melhor aluna de Portugal naquela altura, recebi uma bolsa da FCT e graças à FCT doutorei-me em Cambridge. Doutorei-me em Cambridge em Engenharia Química e Ciências Materiais e fiz aqui muitas experiências neste departamento de Engenharia que tem, de facto, muitos bons professores, alguns deles portugueses. Conheci alguém que está a trabalhar com uma professora portuguesa do departamento de Engenharia Química e... entretanto, fiz um pós-doutoramento na Universidade de Bath, mas quando, naquela altura, tentei arranjar emprego em engenharia no Reino Unido, reparei que em engenharia no Reino Unido também não havia muito emprego. Acabei por ser empregada pela Morgan Stanley e estou aqui pelo meu conhecimento, não de engenharia, mas sou investidora financeira. Trabalhei em M&A para a Morgan Stanley, depois trabalhei para investir em infraestruturas pela Macquarie. O Macquarie é o banco que investe mais em infraestruturas no mundo
E, portanto, o meu expertise é realmente como investidora financeira em infraestruturas, não em renováveis. Quando, em 2011, o Vince Cable, Ministro de Business Innovation Skills do governo inglês, quis criar o Banco das Renováveis, eu pensei que é uma experiência fantástica. Ninguém queria se atrever a fazer, portanto fui uma das fundadoras com outros 4. De facto, sair da área de conforto é precisamente o meu conselho para todos vocês. Tentar aproveitar as oportunidades e olhar ao mundo global, competitivo, com outra perspectiva, e vou responder às suas perguntas, porque é preciso entender o mundo é global, a nossa competição é global, a energia pode ser local e tem componentes locais, mas temos que olhar aos fluxos globais. O governo inglês, quando decidiu fundar este banco, que só ficou live e só ficou realmente permitido pela União Europeia, porque isto constitui state aid, são 3 bilhões de capital de fundos dos impostos ingleses que foram para este banco e que eu já estou a gerir 600 milhões. Conseguimos investir 600 milhões, sou responsável por 400 milhões, estou a gerir 600 milhões hoje e o objetivo em 2 anos é de gerir 3 bilhões dos impostos ingleses. Têm que ser geridos muito bem, têm que dar retorno ao governo inglês, não são subsídios e isto é muito importante. Tem uma pesada responsabilidade, então. O que é que lhe fazem se não der retorno? O que é que lhe acontece? Provavelmente sou despedida. Eu nunca tive um job for life, não estou à espera de um job for life e trabalhando na Morgan Stanley e no Macquarie, se não fazemos um bom trabalho, somos despedidos. E é muito básico, é muito simples. Ou fazemos um bom trabalho ou somos despedidos. Não entrei por cunhas, nunca aprecio cunhas e... Portanto, os Rodrigues não têm influência aqui. Não tem nada. A meritocracia é importantíssima e se foi algo que aprendi tanto em Portugal, com a FCT, com a engenharia e aqui com o meu doutoramento foi stretch your boundaries e peço desculpa que já não falo bem o português porque há 15 anos que já realmente não falo português. Todo o meu trabalho é em inglês, o meu trabalho técnico é em inglês e o meu marido também não é português. Em energias renováveis, perguntou-me se é uma moda, se é para estar. Foi uma moda e continua a ser em determinados países, continua a ser uma moda enquanto vêm subsídios, enquanto ganhar dinheiro é fácil. Se dependemos do governo para nos dar os retornos e não nos importamos se a tecnologia vai funcionar ou não, é uma moda, mas não é sustentável. Não é sustentável para nenhum país e como estamos a aprender o que aconteceu em Espanha e em outros países que fizeram já cortes retroativos, é muito mau para a economia, porque não, por um lado, o governo não controlou o número de subsídios que deveriam ter atribuído e, por outro lado, agora são forçados a fazer cortes retroativos porque, na verdade, não entendem o que estão a fazer e é muito prejudicial para a economia, porque no futuro o investimento é reduzido, porque não se consegue investir na infraestrutura, Portugal, por exemplo, ou o Reino Unido, por exemplo, não conseguem investir tudo com investimento nacional, precisam o fluxo de capital internacional. Mas a introdução de uma nova forma de energia exige sempre, numa fase inicial, um apoio do governo. Completamente. E, por exemplo, parques solares, no início, eram muito caros. O retorno era baixo. Mas quem fez a aposta nos parques solares no início, com base nos subsídios dos governos, inclusive do português, fizeram muito bons retornos. E retornos acima do que deveriam ter feito. A infraestrutura deve dar 10% a 15% máximo de retorno. Houve pessoas que fizeram retornos com parques solares que não têm risco nenhum, de 30%, 40%, 50%, à custa dos impostos de portugueses, ingleses, alemães. Isso não tem sentido nenhum. Isso foi uma pobre análise de subsídios e do que é que se deveria fazer em termos de subsídios, qual é o preço da eletricidade que se deve compensar para o custo da tecnologia. Hoje em dia o parque solar, os painéis solares são produzidos baratíssimos pela China, muitos deles estão a beneficiar, os painéis solares estão a beneficiar de subsídios chineses. Pois agora aproveitemos, os painéis solares são baratíssimos, mas não estejamos à espera dos subsídios dos governos europeus, porque não são necessários para tirar um retorno de 10%, 11%. Quando, em vez disso, se tivermos o nosso dinheirinho no banco, vamos ganhar 0,5% ou 0,25%. Todos nós poderíamos, perfeitamente, se tivermos o capital ou se conseguirmos fazer um empréstimo ao banco, poderíamos pôr um painel solar que é baratíssimo, comprado na China e que teria uma garantia por X,
conseguirmos fazer um investimento pessoal e ter um retorno de 10% sem depender da tarifa do Estado e só dependendo da tarifa da grid. E é isso que eu diria, parques solares já estão quase na paridade com a grid. Parques eólicos onshore, por exemplo, Portugal tem um capital enorme de vento e a Espanha também, também já estão próximos da paridade da grid. No Reino Unido, o mesmo. Offshore, muito mais complicado. Mas aí o potencial do Reino Unido foi aí que o governo percebeu que tem muito potencial. Por outro lado, tem um capital humano de pessoas que estudaram engenharia química, que estão a praticar em Aberdeen, tem oil and gas. O oil and gas diz que tem um grande potencial porque... Pode-se definir, como se define reservas de gás, também se podem definir reservas de offshore wind. Portanto, onde é que há mais vento? A Escócia, por exemplo, é quase óbvio, mas tem bastante vento. Não, em Portugal também temos muito. Aquilo chega ao verão, eu só lhe digo. Mas quando se compara as zonas de vento, a Escócia tem muito mais. E é interessantíssimo ver que o governo escocês conseguiu ter o foresight de ver precisamente que há uma indústria que, ultimamente, o oil and gas da Escócia vai desaparecer, vai haver um capital humano ali, vai haver a experiência toda, há que capitalizar. Offshore wind é uma indústria que, neste momento, não é económica, a não ser que tenham estes subsídios, os ROCs, no Reino Unido chamam-se Renewable Obligation Certificates, para dar um retorno de 10, 11%. Não estamos a falar já de retornos como se tinham feito com os parques solares. E esta é a indústria que eles estão a apostar. Portanto, essa indústria será cada vez mais rentável consoante aumenta o preço do petróleo, basicamente. O preço, é verdade que o preço da energia, o preço da eletricidade vai aumentar. Há estudos e depende, não é? Chama-se the power price ou the electricity price. A curva indica, on average, nos próximos 10 a 20 anos, um crescimento do preço da eletricidade de 8% por ano, on average. Portanto, para conseguir a paridade entre o custo que sustenta offshore wind com o custo da eletricidade vai demorar, provavelmente, 5 a 10 anos, mas, entretanto, tem que haver um investimento do governo, como houve nos parques solares e nos onshore. Uma das empresas portuguesas que está a participar portanto, percebeu que tem o capital humano do onshore wind e está a aproveitá-lo para o offshore wind, mas percebe que há diferenças e está a investir neste capital e a investir com muito capital, e tem 30 pessoas na Escócia, é a EDP, EDP Renováveis, que ainda ontem, quando lhe descrevi, perguntei, vinha a este evento last minute, algumas ideias, e eles me disseram que estão desesperados por talento que possam ajudar precisamente nos projetos que eles têm na Escócia. Mas este talento não é dedicado, o pedido não é só aos portugueses, é em geral, no mundo global, não há talento que entenda offshore wind. O que é que estão os departamentos de engenharia, o que é que estão os departamentos de engenharia química a fazer, e hoje em dia provavelmente estão a investir numa educação de uma indústria que daqui a 20 anos talvez não exista, e as indústrias que terão substituído essas indústrias de energia terão falta de capital humano. Interessantemente, já existe a falta de capital humano hoje. Portanto, mas no fundo estamos todos à procura da mesma coisa, ou seja, de encontrar uma maneira de substituir o eventual esgotamento do petróleo. Exatamente. O shale gas vai ser uma revolução, é um novo paradigma? O que é? É uma revolução, e não é a minha área de expertise, mas como fui há muito tempo em engenharia química, sempre leio com interesse o Economist e as áreas químicas e de engenharia. É uma área que realmente explodiu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm reservas que são mais baratas de extrair do que no resto do mundo, são mais perto para extrair, e, por outro lado, os direitos de propriedade nos Estados Unidos, quem descobre o gás, portanto, e catalisa o espírito empreendedor do americano, depois tem direito a essa reserva. Isso não se passa com o resto da Europa, por exemplo. O que vai inibir o mesmo crescimento relativo ao shale gas do que está a passar nos Estados Unidos, na Europa as pessoas não têm o direito à reserva, vão ter que negociar muitos permits com cada local authority, com cada governo, etc. E isso, como nós sabemos, vai demorar muito tempo, especialmente no Reino Unido, onde eles são bastante restrições ambientais também bastante maiores, não é? Exatamente. As restrições, a regulação na Europa é muito maior do que nos Estados Unidos. E
e por outro lado é muito mais custoso. Penso que a análise entre explorar na Polónia e versus os Estados Unidos custa 3 vezes mais na Polónia, não pela mão de obra, mas precisamente pela depth e pela dificuldade de extrair o gás, custa 3 vezes mais. Muita gente pensa que shale gas é que vem a solução para todos os nossos problemas. Não, por outro lado, é uma complicação para a Europa, porque os Estados Unidos neste momento têm uma energia muito mais barata do que o resto da Europa e estão a ficar muito mais competitivos outra vez relativamente à Europa. E quando estamos a pensar só em Portugal, temos que pensar num mundo global, estamos a competir com outros países que têm uma energia muito mais barata e isto afeta a nossa produção, os nossos custos, não é só o custo laboral, onde Portugal pode competir, por exemplo, mas é o custo da energia que de facto afeta todo o tecido industrial. Moçambique, fantástico, neste momento tem muitos projetos para explorar e para crescer. O problema de Moçambique é a falta de infraestrutura. Tem os recursos, mas para que os recursos deem o retorno que as pessoas esperam, imagine, descobrem o gás, têm reservas de carvão, etc., para extrair precisam dos caminhos de ferro, precisam das estradas, claro. E não têm. E, portanto, aí está uma oportunidade para investir em infraestrutura. Empresas portuguesas de construção, capital humano de construção, para ir para Moçambique e ajudar, porque eles precisam de ajuda. Mas ajudar não socialmente, mas para fazer investimento e utilizar o capital humano que está em casa e neste momento não tem trabalho. Sim, senhor. Muito obrigado pela sua explicação. O professor José Reis é, enfim, uma das vozes agora menos solitárias, mas que durante muito tempo se bateu contra a forma como estava a ser feito o processo de ajustamento em Portugal e, enfim, os efeitos negativos que esse processo de ajustamento estava a ter. A pergunta que eu lhe coloquei era uma pergunta mais genérica, é saber se poderíamos estar a fazer o mesmo ajustamento, mas com menos dor social do que aquele que está a verificar-se. Sim, senhor, mas antes disso, deixe-me voltar um bocadinho à cultura e apetece-me começar por uma brincadeira. Eu, desde hoje de manhã, ganhei o direito a ser ouvido com mais atenção e respeito por esta audiência, visto que a Assembleia da Unesco, que define e aprova as candidaturas a Património Mundial, aprovou a classificação da Universidade de Coimbra como Património Mundial. E por isso... Por isso, como veem, sou detentor de direito a mais respeito e atenção do que julgava ontem quando vim para aqui. Se quisesse falar a sério, e vou já à sua pergunta, se quisesse agora falar a sério sobre isto, evidentemente que poderia dizer que lá em Coimbra estamos muito contentes, o professor Paulo Pereira está, o engenheiro Marco Costa também, eu também, aqui, mas verdade se diga, e agora esta é a parte séria, é que seguramente que estamos também muito mais exigentes, quer com a universidade, quer com a cidade. E é por isso que estas coisas se misturam, não é? Mas vamos então à sua... A minha resposta é inquestionavelmente sim, era possível ter sido diferente. E era possível ter sido diferente, fosse qual fosse o ponto de vista em que nos colocássemos perante o diagnóstico ou o conjunto de medidas. Isto é, vou aqui assim, muito brevemente, aludir como exemplo a 3 aspectos que não são necessariamente a minha opinião, posso até divergir disso, mas quer nós pensemos que, sim senhor, a austeridade era necessária, e pensemos assim, procuro, sem mais nada. Se pensarmos isso, é evidente que se podia, se devia ter sido muito mais exigente a perceber a componente hiperdestrutiva desta política e desta austeridade. Já todos fizeram o ato de contrição e é verdade, como dizia o Nicolau Santos, hoje parece que já todos denunciaram tudo na devida altura e foram hiperatentos. Mas muito bem, não é por se chegar tarde que se é menos bem-vindo. Como sabem, enfim, os que possam, mesmo os que possam não estar dentro das discussões da economia, há de facto aspectos grosseiros que foram aqui cometidos em geral. Estou a pensar em concreto em 2 coisas que se tornaram muito populares
O ato de contrição do FMI, dos economistas do FMI, quanto aos famosos multiplicadores orçamentais, que quero apenas dizer isto, eles tinham uma noção de que um euro da austeridade teria um efeito sobre as nossas vidas e sobre a vida das economias muito menos pernicioso do que efetivamente reconhecem hoje que teve. Um terço. Exato. Era um terço. Era um terço, era só um terço. Ora bem, que diabo, se eu não sou dos que acham que a economia é uma ciência física ou uma ciência exata, eu sou, para usar um velho e clássico chavão, dos que acham que a economia é uma ciência social e a economia assenta, até para ser o mais, enfim, eu gosto daquela belíssima definição de um economista pouco conhecido, podia ser o habitante destas ruas, Keynes, mas não é, um antecedente dele é Veblen, um economista americano, provavelmente a maioria nunca terá ouvido falar, mas que é fundador daquilo que hoje entrou em moda, a chamada economia institucionalista. E o Veblen dizia, a economia é o processo da vida. E, portanto, seja o processo da vida, seja simplesmente a felicidade das pessoas, é essa, mas mesmo que não se seja tão exigente, ou melhor, mesmo que se entenda que a economia é, afinal, algo de tão científico, tão econométrico, tão estruturado, então não é possível errar tão grosseiramente. Mas a aberração mais estúpida e mais grosseira daquilo que se devia ter, que não se devia ter tomado como bom, como referência, é o famoso hoje conceito de austeridade expansionista. Imagine-se onde vai a imaginação dos economistas. Os economistas às vezes são gente a evitar, seguramente. Este é um famoso Alessina, que teve honras de citação em comunicados finais de grandes cimeiras internacionais, e evidentemente este é o mais fácil de dizer, hoje é fácil dizer isto, foram de facto erros grosseiros, foi algo que nos permite dizer com toda a tranquilidade, como estou a dizê-lo agora aqui, claro, era possível, exigia-se fazer de outra maneira. Mas podemos ter outras perspectivas do problema e da cura, digamos assim, que se queria pôr em prática. Como sabem, em Portugal tornou-se muito popular e muito aceito, muito submissamente aceito pelas pessoas, do ponto de vista social, político, ideológico. Essa foi a grande passadeira vermelha que as políticas de austeridade tiveram à sua frente para fazer um caminho tranquilo, que agora começa a ser tumultuoso, a ideia de que vivemos acima das nossas possibilidades. Bastava, exigia-se, podia ter-se observado o que é que isto queria dizer. E podia-se, toda a gente, enfim, os responsáveis tinham a obrigação de saber o que é que isto queria dizer. E, por exemplo, observar que se o problema era o endividamento, e neste caso o endividamento das famílias, esse viver acima das nossas possibilidades era basicamente um endividamento para a compra da habitação própria. Ou seja, mesmo para o qual as famílias foram empurradas. Cada um de nós, não vale a pena cada um contar a nossa história, para o qual foram empurradas. Porquê? Bom, por aquilo que há pouco o Zé Mariano Gago falava, e falava a outro propósito, por muitos proteccionismos, e eu já vou a esse ponto, e por muitos rentismos, não os das energias, mas outros. Bom, e de facto, por muito que nos possa surpreender, porque aqueles que possam não conhecer estes números, 67% das famílias portuguesas não tinham dívidas ao banco. E das que tinham, ou melhor, quanto é que eu disse? 63, 67 dos 33%, desses, a fatia maior era justamente esta para a casa própria. Bom, e devo dizer que, portanto, se o problema era ir às Seychelles, isso não se encontra nas estatísticas, é o problema inverso do solo da bocado. Não, de facto, o crédito bancário para outras finalidades, para
para outras formas de consumo, não é absolutamente nada relevante. Bom, então talvez isso permitisse ser aquilo que em política, em momentos difíceis, em política económica, se deve ser, que é tão contraciclo, como aqui já foi dito há pouco, quanto seletivo. E havia aqui boas medidas de seletividade. Bom, se o problema fosse resolver um assunto bancário, fosse, estou aqui, como veem, a aludir a vários aspectos do problema, bom, então pelo menos podia-se fazer como a Espanha. Eu sei que somos mais pequenos que a Espanha, mas evidentemente que a Espanha geriu o seu problema, o problema do seu sistema bancário, sem uma forma tão dura, tão terrível sobre o conjunto da economia. Bom, mas eu, e já agora, podia aproveitar, era este ponto que há pouco ia referir, para saber porque é que, se o problema era esse, se era, como já foi aqui aludido neste debate hoje, com razão em vários momentos, se era, por exemplo, o dinheiro ter-se tornado barato, se era um conjunto de deslocações do sistema produtivo, como por exemplo a desindustrialização, valia a pena ter observado porque é que isso acontecia. Enfim, eu sou um eterno estudioso da economia portuguesa e ando agora numa fase particularmente intensa de estudo. E tenho andado justamente a observar duas coisas. Como é que este processo de industrialização, de desindustrialização se deu? Bom, e é clarinho como há. Isto é, enfim, tenho em cima da minha mesa, não trouxe para aqui, mas tenho um papel, uma folha à mão, em que é com os dados do emprego. É muito notório quando é que isto, num longo tempo que vem de finais dos anos 70 até agora, quando é que isto ocorre? Isto é, quando é que o país, em democracia, se industrializou, se reindustrializou, se quisermos dizer assim, quando é que aproveita essa industrialização, reindustrializou-se no imediato, pós 25 de Abril, aproveita essa industrialização no imediato entrada na União Europeia, na comunidade, na CEE, e desaproveita, isto é, vê desestruturada essa industrialização. Estou-me a referir só à industrialização, isto pode ver-se ao contrário, uma terciarização excessiva de serviços sem qualidade, um aproveitamento de rendas no domínio imobiliário ou comercial, ou dos grandes serviços, entretanto, privatizados. As privatizações em Portugal foram hiper destrutivas da economia, foram hiper úteis para os que dela beneficiaram, mas foram muito poucos. Bom, e vamos encontrar um exato momento em que estas coisas se passam. E isto é no final dos anos 90. Então, liguemos um com um, final dos anos 90 é todo o momento da preparação e depois da concretização da União Económica e Monetária. Isto é, entretanto, houve outra Europa que se foi criando em cima da primeira. Não estou agora aqui a querer sugerir ou discutir, não vou discutir isso sobre primeiro uma Europa boa e agora uma Europa má, como alguns dizem, se o género sempre lá esteve. Não, eu acho que houve uma mudança muito radical. E houve uma Europa muito cooptada por ortodoxias de tipo monetarista. E isso é muito claro. Portugal tornou-se essa economia desindustrializada, essa economia terciarizada e rentista, apesar de elevados ganhos de produtividade que é conseguindo, convém não discutir isso tem a ver com muita coisa, incluindo aquelas que temos estado aqui a falar. Não em termos de produtividade média, mas produtividade em setores específicos. Em setores específicos, e mesmo em média, não é? Na verdade, se calcular. Olha, tivemos, por exemplo, a produtividade necessária a justificar as evoluções salariais que tivemos. Isto é, essa é uma das grandes, não gostava de ser aqui excessivamente polémico, mas esta leitura dos problemas económicos recentes em Portugal está assente em algumas, vou-lhe chamar, sem nenhum sentido moral, falsidades. Uma delas é evidente, já aludia esta do endividamento, outra podia ser a do endividamento público. A maior de todas é a dos custos salariais, a dos chamados custos unitários de trabalho.
Os custos unitários de trabalho, estudei isso com algum cuidado, os custos unitários de trabalho não aumentaram em Portugal. Os custos unitários de trabalho foram correspondentes a evoluções da produtividade muito significativas, ou seja, nunca foi os custos unitários de trabalho que possa ter havido compressão sobre a capacidade de emprego. Foi por outra coisa, e é essa coisa que eu estava a aludir, é exatamente a questões que resultam de todas as condições em que a Europa se foi instituindo ou constituindo para instituir uma moeda única, e de facto as coisas tornaram-se extremamente desequilibradoras do sistema económico português e, portanto, levou a isso. Levou a isso, quer dizer, a uma desindustrialização, a problemas dessa natureza. Ou seja, havia tempo também para ver esses aspectos, quer dizer, quando há que agir perante um problema. E eu não estou, como vê, a recusar um problema. Quando há que agir perante ele, evidentemente que há que ser muito seletivo, há que ser contracíclico, na ciência, na cultura, no trabalho, onde quisermos, tem que haver seletividade, tem que haver medidas que são para puxar para cima, e isso, e é tudo isto, enfim, que me leva a dar como justificado que sim, senhor, era possível ser de outra maneira. Claro. Mas como é que compreende então que ainda na mais recente avaliação do Fundo Monetário Internacional se tem insistido que é necessário ainda fazer novos cortes salariais? Eu só compreendo pela estupidez humana, que é uma característica tão humana quanto a inteligência, não é? Nós estamos num momento, acho eu, que deveríamos, enfim, perante este auditório podemos falar assim, devíamos ser muito exigentes em substituir em tudo que pudéssemos a estupidez pela inteligência. E mais do que isso, em substituí-la provavelmente nós precisamos, creio eu, desculpem-me esta pequena deriva que não será longa, precisamos de facto de pensar, quando temos assuntos como estes aqui de hoje, como é que a ciência continua a ser um elemento essencial, como é que usamos devidamente todo o capital que fomos criando em matéria de conhecimento. Como é que injetamos isso na economia? Nós precisamos cada vez mais de começar a pensar com alguma, de afastar alguns dos condicionalismos e restrições. Precisamos de deliberar com alguma liberdade. E por isso é que, e acho que há que ver aí duas coisas. Bom, uma é o seguinte, eu estive aqui a falar do ajustamento, porque a pergunta do Nicolau Santos foi essa, como é que este ajustamento poderia ter sido feito? Mas eu acho que nós precisamos de tomar consciência de uma coisa. De facto, o que esteve aqui, essa é a minha convicção, e digo-la com toda a abertura e com todo o risco para que possam discordar de mim, eu julgo que nós não tivemos a tratar de um ajustamento. Nós tivemos a tratar, é preciso perceber que nos últimos anos, e por isso a questão não é tanto de mais um bocadinho, menos um bocadinho, mais travão, mais acelerador. Nós tivemos com aquilo que, desculpar-me ao chavão, eu creio que posso demonstrar, noutras circunstâncias, que é uma economia política de regressão. De regressão com um forte sinal de empobrecimento do país. E é relativamente a isso que nós precisamos de agir. Quer dizer, nós tivemos, não foi a fazer um ajustamento, estivemos a fazer, ou estamos a fazer, uma reversão estrutural e uma reversão estrutural errada. E é por isso, portanto, não acho que seja um mero problema de calibragem. E por isso Portugal está hoje com um problema muito sério, que é um problema que eu poderia definir de forma muito corrente, mas para lhe dar uma definição muito precisa, como um problema de coesão social. E o problema de coesão social, não estou agora a aludir às características estritamente sociais ou políticas deste problema, estou a dizer que um problema de coesão social se resolve com procurarmos não desperdiçar nada, porque há muita coisa a ser desperdiçada em Portugal. E não desperdiçar nada é não desperdiçar justamente naquilo que é positivo. Temos, porventura, que começar por alguns.
Começar pela ciência, talvez. Começar pela cultura, talvez. Começar pelo trabalho, talvez. Temos que recomeçar com a reindustrialização, talvez. O que me parece é que, mas é preciso, apesar de ser bom começar por algum lado, é preciso perceber que nós, do ponto de vista, deixem-me falar desta forma muito pouco científica, do ponto de vista da economia, do ponto de vista da sociedade, precisamos de respirar. E hoje há sugestões que me parecem frouxas em si mesmo, que é sugestões de respirar dentro de um escafandro, isto é, de respirar limitadamente. Encontra-se uma solução para qualquer coisa. Evidentemente que há soluções que são positivas. Já hoje aqui ouvimos uma de manhã pela parte do nosso ministro, que a imprensa portuguesa já ecoou em Portugal. Benefícios fiscais para quem contratar doutorados. Supercréditos fiscais, com certeza. Tudo isso fará muito sentido, mas é muito importante, acho eu, que nós percebamos que há um problema de respiração geral. Isto é, uma economia e uma sociedade que nos está a repelir de uma forma tão violenta, precisa, digamos assim, de ser capaz de deliberar para respirar em conjunto e não apenas dentro de pequenos limites ou de pequenos escafandros, digamos assim. Quer dizer, talvez haja demasiados vendedores de escafandros em Portugal e talvez precisemos de engenheiros hidráulicos que saibam drenar a água que nos que nos impede de respirar, talvez convertendo em energia já agora, e sobretudo criar uma capacidade. Isso é geral, isto é uma deliberação. Nós temos estado sempre sujeitos a deliberações sobre condições, sobre restrições, sobre condicionalismo. Bom, que diabo, e portanto discute-se muitas vezes, um dos aspectos evidentemente, creio eu, implícitos na pergunta inicial do Nicolau era, podia ser com mais tempo. A questão do tempo é indiscutivelmente importante, mas eu creio que nós hoje, pode ser com mais tolerância, vinha também na imprensa portuguesa de hoje, que o nosso Ministro das Finanças já está a negociar prazos, já está a renegociar o déficit do próximo ano. Na imprensa, vou precisar, vinha no Expresso. Eu gostava muito de ser simpático, mas não foi aí que vi. Mas nós sabemos que o Expresso é a fonte de todas as grandes notícias. Obrigado. Isso parece-me evidente. Bom, pode ser uma questão de tudo isto. O que eu quero dizer é que nós precisamos, evidentemente, de muita seletividade, de aproveitar todas as oportunidades, mas estamos numa situação tal em que isso não basta. Isto é, precisamos da tal respiração, não apenas dentro do escafandro, mas de uma... e precisamos ter alguma margem olha, às vezes para decidir e para decidir com mão própria. Se não considerar excessivo, vou aqui só contar uma pequena história que há pouco, quando passei ali, anunciei à Ana Bacalhau que ia contar só a ela, mas vou contar a vocês. Acontece, desculpem, mas não me levem isto a mal, que eu estou envolvido numas eleições locais em Coimbra, vou ser candidato por uma lista chamada de Cidadãos por Coimbra à Assembleia Municipal. E eu, que nunca pensei propriamente envolver-me muito nisso, em coisas desta natureza, embora eu já me tenha envolvido em algumas, em dado momento pensei que se eu fizesse, escolhia uma música dela para, enfim, para os momentos mais emotivos. Eu sabia qual era, mas depois, quando fui ver com atenção, vi que aquela música, aquela canção, tem uma letra que diz uma coisa e o seu contrário. Eu escolhi só, e portanto, olha, fiz aí uma perversão dos direitos de autor, eu escolhi só a parte do agora sim. Eu acho que precisávamos aqui de poder, de certa maneira, nós os que aqui estamos, dotar-nos de alguma liberdade para dizer só que é o agora sim e não o agora não.
A portanto, música é um movimento perpétuo associativo. é, exatamente, tem esse título magnífico, Movimento Perpétuo Associativo, ainda bem que lembrou, porque eu acho que só o título é um tratado. E portanto, e assim foi, portanto, alguém fez uma perversão, gravou só a parte do agora sim, e eu posso dizer-lhe que sempre que falo, essa música entra. E vou levar isso até ao fim. E portanto, era um bocadinho essa liberdade. Ainda ganha as eleições com isso, não é? Bem, essa era a parte não desejada. Muito bem. Bom, Eu acho que isso tem a ver com o que acaba de dizer, enfim, se calhar não tem a ver tanto com o nosso debate, mas o que é curioso é que eu acho que se assiste em Portugal neste momento a um sobressalto cívico e começam a aparecer listas de independentes a disputarem cargos que normalmente eram enfim, que se candidatavam apenas representantes de partidos, não é? No Porto é o caso mais evidente, com o Rui Moreira, mas noutros sítios, não para as presidências mesmo, mas para as assembleias, etc., aparecem... olha, isso quero que lhe diga, não sabia isso. Às vezes vejam, eu estava aqui, enfim, se estivesse aqui a fazer, a falar num auditório de economistas e a falar de forma dura, provavelmente eu estava aqui a falar de um assunto que sempre me interessou na minha investigação, e aliás foi uma coisa muito curiosa, porque e essa coisa são, digamos assim, a natureza, há um ramo da economia que se chama economia constitucional e que é, na verdade, uma coisa muito diferente daquilo que possam pensar. E eu, quando comecei a estudar isso, constatei rapidamente que era uma coisa diferente do que eu julgava, mas devo dizer que, embora me mereça toda a divergência, é um ramo sofisticadíssimo. Aliás, deu direito a um prémio Nobel, Buchanan, que morreu aqui há pouco tempo, e com quem eu estive justamente uma vez, e com quem pude discutir algumas dessas coisas, mas o que eu estou aqui a falar, no fundo, é, enfim, do facto de que muitas das nossas questões da economia, nós não temos que as entender como simples problema de ajustamento ou de manobrar uma variável, porque estamos perante problemas constitucionais, não em sentido jurídico, não em sentido legal, muito fortes. E isto até a propósito de dizer, eu não fazia ideia nenhuma que para que uma lista de cidadãos fosse para uma assembleia local, para uma eleição local, se legalizasse, eram precisos 4.000 assinaturas. Quer dizer, quase tanto, ou mais de metade, do que para constituir, à escala nacional, 4.000 do município, para constituir um partido político. O que mostra muitas vezes como os esquemas de protecionismo dos instalados são elevados. Naturalmente, quem deliberou isto quis proteger os instalados. Não queriam concorrência. Não queriam concorrência. Concorrência é dramático. Bem, eu vou pedir aos oradores anteriores, o Sr. Frederico Fortunato, Ana Bacalhau e Maria Mota, para se virem juntar aqui connosco e vamos abrir o debate à assistência, porque eu já esgotei o arsenal todo de perguntas mais ou menos inteligentes e, portanto, agora são vocês que vão fazer as perguntas inteligentes. Aliás, não sei se haverá microfones. Ali. Está aqui este. Além do meu, claro. As senhoras aí, os senhores de cadeira. Eu sei que é preciso pôr isto. Estragar não. Exato. Muito bem, quem é que quer levantar a mão e fazer perguntas? Sejam à vontade. Eu sei que a primeira é sempre muito difícil, façam já a segunda, mas acho que já está ali uma em cima. Boa tarde. Se puder identificar, agradecia. O meu nome é José Sandoval, sou estudante de Oncologia aqui na Universidade de Cambridge. A minha pergunta vai mais provavelmente para o professor José Reis. Em Inglaterra, ainda se em salas como esta, quer aqui, quer na LSE, a discutir Hayek, Keynes, quais são as visões para sair da crise, quais são as soluções. Em Portugal, Keynes não existe, está esquecido. Muitas vezes perguntam a colegas meus de economia e nem sequer é referido. Por outro lado, Hayek, nós não seguimos Hayek, os dentes podres ainda continuam a lá estar, não se deixam cair, como diz Hayek. Tendo em conta isto, para onde é que vamos, como é que vamos, e se esta solução híbrida, que não leva nem, ou se calhar que
nem Hayek nem Keynes leva a algum lado. Qual é o Muito seu obrigado. Mais questões? Vou fazer aqui um grupo de pelo menos 3 questões. Faz favor, aqui à frente também. Eu não queria tornar isto muito político, mas queria fazer uma questão. Mas torne, esteja à vontade. Meu nome é Mário Pereira e sou estudante de biotecnologia em Manchester. Disse há bocado que um dos problemas era a falta de coesão social. Não acho, e aqui o Nicolau Santos começou por citar Churchill. Não acha que um dos graves problemas do nosso país e do nosso futuro é a falta de liderança política, uma liderança forte? Porque nós olhamos para quem lá está e não vemos uma liderança forte. Olhamos para quem não lá está e que pode vir a lá estar e não vemos uma liderança forte. Não acha? Isto era... Essa não pergunta é muito política, desculpa. Eu sei que é verdade, é verdade. Mas não acho que a falta de coesão social, e vem também no seguimento que disse que começa a aparecer os movimentos cívicos, é porque as pessoas não se revêem nos líderes que neste momento estão a gerar, ou que estão a ser gerados em Portugal. Muito obrigado. Mais uma questão? Aqui. Estou a gostar destas questões sobre ciência e investigação que estão a ser não, por acaso a minha questão vem um bocadinho nesse sentido. Onde é que está? Está aqui. Desculpa. Olá, meu nome é Carla Lopes. Sim. Minha questão vem um bocadinho nesse sentido, mas dando a volta por outro lado e entrando na parte da ciência, que é, tal como o Manuel Corrone nos falou de todas as armadilhas que existem neste momento e tal como a sociedade civil está neste momento a organizar-se para participar mais a nível político, será que não é possível fazer isso na ciência também? Será que não é possível nós conseguirmos, em vez de lutar contra o sistema, simplesmente dar a volta, criar novos paradigmas, conseguir criar uma nova cultura científica de forma a que as coisas consigam crescer? Ok, muito obrigado. Ali também temos uma menina. Obrigada. Eu sou Diana Prata e sou investigadora em Londres, na área da Biologia e da Psiquiatria. E a minha pergunta é mais para a Maria Mota, porque estou a pensar em regressar a Portugal. E falou-se muito e fala sempre em todos os luzes como há grandes incentivos para uma transformação empresarial, para colaborar com empresas, começar startups, etc. Mas alguns de nós gostam mesmo da academia, do quentinho da academia e da experimentação e não olhar tanto para as aplicações imediatas, nem para os retornos financeiros, etc. E também acho que isso devia ter espaço em Portugal. E então a minha pergunta é, onde é que estão essas novas oportunidades para quem quer ficar na academia, para quem quer ensinar e combinar com a investigação, ou ficar só na investigação, e quem não quer também estar num ciclo de bolsas sem fim. E se houve assim, estão-se a puxar as coisas para as empresas e a criar novas oportunidades aí, como é que está a reestruturação para quem não quer ir por esse caminho? E que facilidades ou dificuldades é que encontrou na sua integração nesse campo? Obrigada. Não pode ser, porque em Portugal toda a gente tem de ser empreendedor agora. Foi o que o Governo está à espera. E, portanto, isso... Também queria fazer uma pergunta. Aqui à frente, por favor. Já vem. Força, família. Obrigada. Eu gostava de realçar aqui, a minha questão vai para a parte da cultura, para a Ana Bacalhau, porque eu posso dizer que há cerca de 2 semanas tive visitas da Alemanha em minha casa e fiquei muito curiosa quando ligaram o computador, e são pessoas que não falam português, mas que decidiram aprender o português. E a primeira coisa que fizeram quando chegaram à nossa casa foi pôr na internet uma música sua, Que Parva Que Eu Sou. E eu fiquei parva com lágrimas nos olhos, porque é verdade, a cultura pode chegar muito longe, e a minha questão, que sei pouco do que é trabalhar em cultura e que apoia, estamos a falar aqui no apoio mais para cientistas e pessoas ligadas à ciência, o que é que quem trabalha em cultura precisa para que vocês consigam cumprir Portugal? Muito obrigado. Só mais uma, porque senão, mais 2, pronto. 2 levantaram o braço. Estou ali, aqueles 2 senhores. Depois temos de dar a palavra, porque senão os oradores não têm tempo de responder. Boa tarde, sou Ivo Timóteo, aqui de Cambridge também.
Tenho uma pergunta e peço já desculpa pelo atrevimento à Maria Mota. Pelo que eu percebi das suas palavras, disse que ao ficar em Harvard teria muita gente boa e que a sua carreira foi melhor em Portugal porque foi mais fácil de certa forma ser distinguida. A minha questão é se considera que a sua carreira foi melhor exatamente por ser mais fácil de ser distinguida ou se foi realmente melhor no ponto de vista de científico. Muito obrigado. Por favor. E a última questão. O meu nome é Tiago Brandão Rodrigues, eu sou investigador aqui na Universidade e sou de Paredes de Coura, como disse o Fortunato. Basicamente eu queria perguntar, eu não acredito na grande conspiração, nós estamos a pensar o futuro de Portugal, mas neste momento tão primaz do nosso futuro, do pensar o nosso futuro, existem 2 eventos que marcam a nova governação em Portugal. Um deles é a abolição do Ministério da Cultura e outro deles é a inexistência neste momento de um Ministério dedicado exclusivamente à ciência e tecnologia como houve no passado. Eu queria vos perguntar a todos se vocês acreditam verdadeiramente se existe uma agenda política, neste caso, que pensa que a cultura, a ciência e a tecnologia, ao contrário das finanças e da economia, são facetas laterais da nossa realidade e do pensar o futuro de Portugal. Ana. Bom, eu vou dar a palavra aos nossos oradores e eu vou começar pela Maria. Eu vou começar há 4 perguntas que eu gostaria de mencionar. Está de microfone. Peço desculpa. De 4 das perguntas que eu gostaria de mencionar. Uma que foi a tua sobre a liderança política, se é um problema de liderança política. Sem dúvida que eu acho que um problema de Portugal é um problema de liderança, ponto final, seja política, seja a vários níveis, mas foi algo que também tentei trazer aqui quando eu disse que acho que é um bocado a reflexão da nossa sociedade e nós estávamos muito atrás e leva um certo tempo, mas eu acho que no fundo é um pouco isso e é isso que está a acontecer nos vários setores. Eu acho que nós realmente não podemos esperar que digamos, a classe política de repente seja fenomenal se a população não é fenomenal e eu acho que nós temos de ter essa noção, não podemos só criticar quando nós próprios, nos nossos pequenos mundos, muitas vezes não temos essa liderança e eu acho que isso é muito importante, mas com certeza outros estarão mais preparados para explicar isso. Acho que há uma questão aqui muito interessante que eu não sei se tu era o teu objetivo, mas que é a aplicação do método científico à vida geral da sociedade. E eu acho que isso é algo que os cientistas devem transmitir à sociedade. É uma sociedade que acredita nos valores da experimentação, nos valores daquilo que não é acreditar ou não acreditar, é simplesmente naquilo que é provado. E isso é algo que era muito importante. É importante que a classe política tivesse isto, que todos os nossos gestores, que todas as nossas individuais tivessem essa noção e que soubessem explicar porque é que foi isto feito mais aquilo e porque é que deu errado ou deu certo. Qual era a hipótese de base. Isto é um método científico que todos aprendemos na universidade, mas no fundo toda a sociedade, se tivesse esta prática, tudo seria muito mais claro, muito transparente e obviamente seríamos, eu acho que uma sociedade, não sei se mais feliz, mas mais transparente, pelo menos. Depois a outra pergunta, a última pergunta que me foi dirigida a mim especificamente, é ótimo que fizesse essa pergunta porque não foi de todo o objetivo, agora até nem estou a ver a pessoa que fez a pergunta, exatamente, que não era de todo o objetivo da minha pergunta especificamente de dizer isso, pelo contrário, não, o que eu acho é que eu tive muito mais impacto internacional, não no sentido porque tive visibilidade em Portugal, não tem nada a ver com isso, é o facto de que se eu tivesse ficado em Harvard ou tivesse ficado na NYU, simplesmente eu estou a começar um laboratório e tento recrutar estudantes, esses estudantes vão competir com um prémio Nobel que está ao meu lado e simplesmente é completamente diferente. Eu comecei o meu laboratório ao mesmo tempo que colegas meus em grandes universidades dos Estados Unidos e do Reino Unido e sei a dificuldade que eles têm para recrutar os melhores estudantes. O que eu disse é que eu vivi os melhores anos da minha vida em Portugal, a começar a minha carreira independente, porque todas as pessoas eram jovens, com uma grande vitalidade, com uma grande vontade de fazer e todos até nos ajudávamos. Nós fazíamos entrevistas em conjunto para encontrarmos os melhores estudantes para nós termos para os diferentes laboratórios, para termos a opinião uns dos outros. É completamente diferente de eu tentar estabelecer uma carreira independente ao lado de pessoas que obviamente têm os seus métodos e são melhores que os meus e portanto vão ter uma capacidade de atração desses melhores estudantes e eu acabo por ter um bocado
ou digamos o refúgio, não é? A palavra errada, mas é algo que é muito importante, e portanto eu só tentei transmitir isso para, no fundo, dar a ideia de que ter estado em Portugal nos últimos 10 anos a iniciar ciência foi algo que foi extremamente positivo. De todo, teve, obviamente tudo tem lados positivos e negativos, mas sem dúvida que o balanço foi positivo nesse sentido. Não teve nada a ver nem com a visibilidade, nem nada disso, apenas com estes aspectos, em simplesmente ter uma capacidade de recrutamento de digamos, um material bruto e de mão de obra que estava ali para trabalhar e que estava com imensa vitalidade para o fazer. E isso é algo que, infelizmente, e agora isto também já foi abordado, neste momento estamos a começar a viver um bocadinho em depressão e esse ambiente começa a desaparecer, mas é um ambiente que se viveu em Portugal nos últimos 10 anos, que é muito raro. Eu tinha colegas meus que vinham cá passar, nós sempre, por exemplo, no Instituto de Medicina Molecular, trazíamos pessoas para dar seminários e passam 2 a 3 dias no laboratório em que estão com os estudantes, em que almoçam com eles, em que estão a ver, e estas pessoas, muitas vezes das melhores universidades, dizem, vocês vivem aqui um ambiente em que realmente está tudo a trabalhar no mesmo sentido. Há um grande ambiente científico e nesse sentido eu acho que era isso que eu queria transmitir, ainda bem que perguntaste, porque pelos vistos não foi claro. Em relação às oportunidades académicas, eu espero que haja muitas oportunidades académicas e eu acho que, obviamente, que há este tipo de discurso, também é um discurso muito político, temos que ir para as indústrias, etc. Mas nós não nos podemos esquecer que nós não vamos fazer indústria, etc., se nós não tivermos as ideias a serem criadas lá. E as ideias vêm das ciências básicas, das pessoas que muitas vezes fazem as perguntas mais simples do mundo e não estão a imaginar que aquilo vai ter um impacto. Okay? A biotecnologia foi formada, não nos podemos esquecer, apenas porque as enzimas que cortam o DNA foram descobertas. E a pessoa que descobriu isso simplesmente não fazia a mínima ideia que ao descobrir aquelas tesourinhas que cortam o DNA, simplesmente ia ter um impacto mundial que simplesmente criou a biotecnologia. Portanto, um país que não está ciente disso, obviamente está perdido. Obviamente que dizendo isto, vai ter que sempre haver espaço para tudo. E é isso é que o país tem que desenhar uma estratégia. E eu, nesse aspecto, quando eu falei que eu sou uma pessoa extremamente positiva e estou positiva 90%, mas tenho ali uma parte de 10%, eu acho que é exatamente, nós temos que ter a noção de qual é a nossa estratégia, de qual é a parte que vai ser mais académica e o que é que vamos apostar, e aí temos que apostar na excelência. Portanto, nessa parte em que será às tantas mais difícil no início de explicar aos contribuintes porque é que o seu dinheiro está a ser gasto, etc., mas aí nós temos que apostar na excelência. Em todos os lados temos que apostar na excelência, mas aí tem que ser o top notch. Okay? É arriscar, mas é arriscar no top notch, nas pessoas mais inteligentes, mais brilhantes, etc. E depois, obviamente, temos que também ter as partes das empresas e dos doutoramentos em empresa e pessoas a fazer algo mais aplicado, quer seja para a doença, quer seja para as engenharias, isto e etc. Mas eu acho que temos que desenhar e não é rapidamente, porque eu não gosto dessa palavra, porque como eu vos disse, o que eu acho que o grande mal de Portugal é nós fazermos tudo em cima dos tornozelos e portanto, é sem dúvida sentar um conjunto de pessoas inteligentes e desenhar uma estratégia para isso. Mas nesse sentido, e está aqui com certeza o Paulo que falará sobre isso, a FCT tem aberto, já abriu o ano passado e vai abrir outra vez este ano, estas posições de FCT investigador, e que o objetivo destas posições, e o Paulo dirá se eu estou enganada, mas penso que não, são exatamente a excelência e de investigadores atrair, estando fora ou estando dentro do país, para simplesmente começarem as suas carreiras independentes ou passarem a fases mais séniores, etc., para simplesmente fazerem projetos que são altamente da excelência. E, portanto, eu acho que vocês devem aproveitar essas oportunidades. Obviamente, eu também sou crítica, e o Paulo sabe que eu acho que estes são ideias ótimas, mas que não devem ser feitas avulsas, e essas pessoas têm que ter todas as condições para trabalhar, porque não é só ter um ordenado durante 5 anos se não tiverem o dinheiro para poderem trabalhar. Bem, Frederico Fortunato, quer dizer alguma coisa? Não. Não? Não. Está em casa. Ana. Muito bem. É sempre bom saber que, de facto, o trabalho que nós vamos fazendo e o investimento que vamos fazendo com a nossa música em Portugal e fora de Portugal, depois tem este retorno que muitas vezes não chega até nós, mas que nos vem a contar depois que, precisamente, tem amigos de outros países que descobri aqui uma coisa da música portuguesa
e Veja lá se os mostram-nos- senhores dão a música à Merkel, não é? Eles levam a música à Pois, Merkel. pois. E é sempre muito bom ouvir estas histórias. Prova que sim, que o nosso esforço, e é um esforço de facto, é uma vontade, foi uma vontade desde o início que tivemos de tocar não só em Portugal, mas também sair de Portugal. Achamos que a nossa música poderia ser entendida, compreendida, mesmo que as palavras não o fossem, pelas pessoas que nos iam ouvir. Aquilo que temos de fazer enquanto músicos é investir, é ganhar dinheiro e do dinheiro que ganhamos depois de repartir pela nossa equipa e por nós, deixar sempre um bocadinho para podermos investir em concertos no estrangeiro. É um trabalho longo e difícil até que consigamos ter retorno do estrangeiro. Por incrível que pareça, muitas vezes pensa que quem vai tocar ao estrangeiro recebe imenso dinheiro e tem um retorno incrível, mas de facto não, é preciso muitos anos a trabalhar os diversos países até que consigamos ter algum retorno financeiro e também a nível de reconhecimento do público, se bem que o reconhecimento do público felizmente vem primeiro, como deve ser. Os apoios que sentimos nessa área não são muitos. A música dentro das artes nunca precisou muito de subsídios, não é? Ao contrário, por exemplo, do teatro ou do cinema, mas seria interessante ou importante, nós sentimos que seria importante para nós um apoio a um nível, por exemplo, há imensos institutos Camões espalhados pelo mundo fora, ou outras instituições e entidades que estivessem ligadas à comunidade portuguesa e à comunidade local, e seria tão importante podermos trabalhar com essas entidades, no sentido de promover, quando nós marcamos um auditório, um concerto num certo país, numa certa cidade, seria tão importante termos esses apoios oficiais que nos ajudassem a promover e a divulgar o concerto, para termos pessoas a comprar os bilhetes, para termos pessoas a irem ver-nos. Esse seria um apoio, sem dúvida, fundamental e que não necessitaria de grande investimento financeiro. Enfim, e acho que depois também há, por incrível que pareça, nós de Olinda ainda não começámos no estrangeiro através da comunidade portuguesa. Começámos através do dito mercado de world music, a música do mundo, que é assim uma coisa para descrever tudo o que não é cantado em inglês, basicamente. Só aos poucos e poucos, primeiro tivemos sim os portugueses da nossa geração, da geração que está agora a emigrar, ou a segunda ou terceira geração de imigrantes, e só aos poucos e poucos é que vamos tendo os imigrantes de outras gerações mais antigas, aos poucos. Seria importante também podermos ter um maior, mais fácil acesso a essas comunidades, para podermos comunicar-lhes o que estamos a fazer e onde estamos, e poder informá-las do nosso trabalho. E pronto, e continuar sempre, teimar, mesmo quando faltam esses apoios, teimar em mostrarmos aquilo que temos para mostrar, coisas tão diferentes e que estão a ser feitas agora, neste momento em Portugal, manifestações e géneros musicais tão diferentes e tão ricos, que seria importante mostrar. Não só a faceta do fado já é conhecida, e eu acho que era importante mostrar outros trabalhos, outras coisas que estão a fazer na música, e depois também no cinema, que também estão a acontecer coisas interessantes e importantes, na dança, no teatro, e perseverar e não desistir nunca. Muito bem, muito obrigado. Patrícia, quer acrescentar alguma coisa? Ou não? Pensei numa das perguntas que foi em relação a se Portugal deveria ou estava a ter menos investimento na cultura, na ciência e tecnologia, e se as prioridades do governo local
e os governos centrais são corretas. Eu não sou economista, mas estou envolvida no mundo financeiro e falo com imensos banqueiros de todo o mundo. A perspectiva internacional de Portugal é que Portugal se endividou, e Portugal governo, Portugal famílias, Portugal companhias, obviamente não a Flyman, mas se endividaram acima das possibilidades e, de facto, quando se vê em estatísticas, a McKinsey publica regularmente, Portugal está no top 3, ou top 4, ou top 5, constantemente, de debt to GDP e as debt ratios. Portugal tem que fazer um programa de ajustamento para conseguir repagar, porque se não cresce à mesma rate que lhe custa a dívida, nunca vai poder pagar. Agora, há duas possibilidades. Uma, ou faz o que está a fazer, que de facto é penoso para toda a gente, ou não paga, faz um default, sai do euro, ou o que for. Mas isso é uma experiência económica, que não creio que ninguém tenha solução. Quer dizer, ninguém sabe o que é que vai acontecer se isso acontecer. Não é? É uma possibilidade, e provavelmente muitos economistas pensam que será uma possibilidade. José poderia depois abordar isto, mas o que é que poderá acontecer se não paga, se default, ou então continua nas próximas, eu creio, 20, 30 anos, a tentar repagar, e sempre dependendo da Alemanha. A cultura, a ciência e a tecnologia vão ser sempre financiados, mas para conseguirem ser financiados mais, as prioridades neste momento têm que ser atacadas. Infelizmente, estamos num período em que, de facto, para tentar resolver os problemas mais a short term, vamos sofrer a long term. Mas a outra solução, de default, não pagar, sai do euro, qual é a consequência? As mortgages, as hipotecas das famílias portuguesas, não sei qual é a percentagem das famílias portuguesas que terão hipotecas, mas será muito grande neste momento, não? Estão em euro. Se de facto saem do euro, como é que as vão repagar? Estão todas securitizadas. Os bancos ainda não conseguiram ainda não fizeram a limpeza das suas balance sheets. O valor dos loans nos balance sheets dos bancos, seja Santander e Tota, seja Banco Espírito Santo, é o valor do custo dessa hipoteca, não é o valor real. Se alguém fosse vender essa hipoteca no mercado, ninguém pagaria o valor que estão nas balance sheets. Estes bancos também iriam arrastados. A minha resposta a ti é que é penoso, é uma parte que tem que ser financiado e que alguém tem que ter a visão a longo prazo, ao mesmo tempo que tentar resolver, que o Governo está a tentar resolver internacionalmente. E eu não tenho partido nenhum, estou há muito tempo fora de Portugal, não acompanho política, mas o que acompanho é o mercado internacional e o mercado financeiro e o mercado de capitais. O mercado de capitais é global, Portugal depende dos mercados de capitais globais, porque senão não se consegue financiar. O Reino Unido é o mesmo, tem 500% de debt to GDP, o Governo do Reino Unido percebe perfeitamente que depende dos mercados de capitais globais e sabe gerir essa relação com o mercado de capital global fenomenalmente. Por exemplo, a razão por que criou o banco que eu neste momento estou a gerir parte do portfólio é precisamente porque para tentar criar mais investimento estrangeiro. Não tem nada a ver com o dinheiro dos impostos ingleses a irem para as renováveis. Tem a ver que eles sabem, para atingir as metas de 2020 que concordaram com a União Europeia, precisam de 200 bilhões de investimento. Sabem que não têm o capital interiormente, sabem que têm que atrair externamente e, portanto, skin on the game do taxpayer e a tentar atrair capital estrangeiro. O mesmo com Portugal, se não segue as regras internacionais, não consegue atrair o capital estrangeiro que necessita para sobreviver e para crescer. É a minha opinião. Não sei se José, por favor. Muito obrigado. Muito obrigado, Patrícia, por nos ter deitado um balde de gelo pelas costas abaixo. Aquece-nos um bocadinho, se não se importa. Então já lá vou daqui a bocadinho, para começar um pouco pela ordem. Hayek e Keynes. O Keynes era, como é bem sabido, um economista de grande cultura, como esta cidade demonstra, não é? Ele era tão ativo na economia quanto nas discussões e nos círculos culturais aqui de Cambridge.
Isso não é pouco para um economista, mas o Hayek também. E era marido da Virginia Woolf e casou com uma bailarina russa, portanto Exatamente. tudo conta a favor dele. Tudo contava a favor dele. e fazia isso em círculos muito animados. Muito animados. Ora, mas o Hayek era, enfim, o que é que eu estou a procurar dizer? Que esta contraposição, que é certa, Hayek-Keynes, deve ser, no entanto, vista talvez com o máximo de amplitude possível. Eu que obviamente me distancio muito do legado do Hayek, julgo que sei que ele era exatamente o que eu estava a dizer, um economista sofisticado, culto, um filósofo, em boa verdade, e ele era parte de algumas das grandes discussões filosóficas do século XX, algumas que tinham nascido antes na Europa, e não era, se quiserem, um liberal descarnado. Era, aliás, parte daquilo que se chama o ordoliberalismo e que justamente atribui aos aspectos políticos, jurídicos, sociais da economia um peso muito importante. Obviamente que ele tinha aí uma opção que é a inversa da do Keynes, mas eu creio que se pode dizer o seguinte: nenhum nem outro concebiam ou melhor, dito até pela positiva, um e outro concebia uma sociedade para a economia e uma economia para a sociedade, desculpem o facilitismo da expressão. Ou seja, nenhum punha a economia contra a sociedade. É evidente que, e isso eu quase diria que hoje o que nos falta, do ponto de vista, enfim, do chamado neoliberalismo, que é uma expressão que eu não gosto muito de usar, mas é apenas por mania minha, o que nos falta é gente sofisticada desse lado do neoliberalismo e não apenas uma insistência em formas descarnadas, em formas de descarnar quer a economia, quer a sociedade. E, portanto, no debate em Portugal, evidentemente, bom, já agora, eu não acho que nada, e certamente estamos todos aqui de acordo, trabalhamos em que áreas, mesmo nos laboratórios, imagino que também isto possa ser um bocadinho verdade, enfim, nada se faz hoje por estrita reposição do anterior, não se trata apenas de, embora às vezes pareça, não é que isso é verdade, que bastava quase ir buscar o Keynes integral e trazê-lo para a solução dos nossos problemas de hoje. Mas acredito que, evidentemente, as soluções têm que ser mais contemporâneas, mais sofisticadas, mas é evidente que o grande déficit de presença em Portugal ou noutros debates é o de Keynes, e isso é que devia ser reconstituído, digamos assim. A questão da coesão social, da liderança política, eu, como disse, quis usar a expressão coesão social não apenas na sua expressão mais comum, não é como aquilo que, do ponto de vista da sociedade, digamos, torna equilibrado e dá potencial à economia ou outros argumentos. Eu quis usá-la numa acessão mais geral e que tem a ver exatamente com isso que se está a passar no país, de nós desperdiçarmos tanta coisa. Podermos estar a desperdiçar a ciência, podermos estar a desperdiçar a cultura e com isso irmos corroendo as articulações, as ligações positivas, porque precisamos delas muito como positivas que existem. E vou-vos, já agora fazendo um salto muito rápido, vou exemplificar de forma à economista o que é que eu quero dizer com isto. Como digo, importo muito em estudar a economia nas suas grandes, enfim, meter as mãos na massa. As estatísticas não são a mão na massa, há outras massas, evidentemente, outras mesmo sem aquela outra, mas realmente ando numa fase particularmente intensa de trabalho sobre estes assuntos que me parecem críticos para... E há dias, eu sempre pensei, desculpa lá, estão aqui poucos economistas e portanto isto é excessivo, eu sempre pensei, e fiz isso com os meus estudantes, que estudar a balança de pagamentos é uma coisa crucial para entender a economia portuguesa. A balança de pagamentos, como todos sabemos, faz os saldos das nossas relações com os exteriores, quer em termos traduzidas em dinheiro, evidentemente, quer trocas de mercadorias, quer outras. E deparei-me com uma rubrica da balança de pagamentos que tinha, nos últimos anos, eu fiquei surpreendidíssimo, devo dizer, e que era o seguinte: há uma rubrica da balança de pagamentos que é remunerações do investimento.
Isto é, aquilo que sai para o estrangeiro, estamos a falar de balança de pagamentos com o exterior, que sai enquanto remuneração de investimento. Bom, aparentemente, seria muito bom que esta rubrica crescesse, não é verdade? Porque se há remuneração, havia investimento. Bom, e cresceu extraordinariamente. Ela multiplicou-se por 5 nos últimos 10 anos. Quer dizer, era 1% do PIB, hoje é 5% do PIB. 5% do PIB são 9 mil milhões de euros. 5% do PIB é mais do que a ciência, a cultura, e mesmo que lhe juntemos a educação, quase que ainda chega. Portanto, eu fiquei surpreendidíssimo com isto. Portanto, o que eu estou a dizer é que há 9 mil milhões de euros que todos os anos saem para o exterior. E se fosse para pagar o tal, remunerar o investimento direto estrangeiro, chamado investimento direto estrangeiro, de que já aqui falámos hoje, tudo bem, porque esse investimento certamente criaria riqueza, criaria emprego, era retribuição, era uma justa retribuição. Bom, a verdade é que, embora o investimento direto estrangeiro faça parte desta soma, ele mantém-se inalterado. No seu peso, não, no seu peso diminuindo até, mas é mesmo em termos absolutos mantém-se inalterado. As outras componentes é que é o diabo. E as outras componentes, uma chama-se remuneração do investimento de carteira. E, portanto, estamos a falar do investimento dos fluxos financeiros, das formas de investimento, agora se quiserem, ponham-lhe muitas aspas, eu ponho, sobre a economia portuguesa. Portanto, estamos estritamente a falar de relações financeiras. E o outro chama-se, a rubrica mais obscura da balança de pagamento, chama-se outro investimento. Quer isto dizer o que quiser. Mas quer dizer uma coisa muito simples, quer dizer refinanciamento bancário. Bom, imaginem o que é uma economia, estou a dizer isto por causa da coesão social, o que é uma economia que hoje põe 5% do seu PIB, da sua riqueza criada, a ver sair sistematicamente. O que é que há, como digo, se fosse para pagar repercussões internas positivas, investimento direto estrangeiro, porventura não estava aqui a discutir este assunto. Ora bem, isto dá, do meu ponto de vista, não sei se consigo transmitir-vos essa ideia, dá uma ideia muito forte do que é o que de desconjuntado, de desconjunto, de desarticulado está a acontecer na economia portuguesa. E é por isso que, ou seja, se há uma perequação dos rendimentos vários que circulam na economia, vejam como ela está estabelecida. Quer dizer, não tem nada a ver com a perequação que o nosso amigo Fernando Frederico aqui nos contou há bocado. Ele também fez uma perequação dentro do seu grupo e explicou-nos como é que a tinha feito. Bom, e não haveria razões para crer que o grupo Portugal seja mais pequeno, ou seja, menos capaz do que o grupo que por ele é liderado. E, portanto, as questões de liderança, que eu também retiraria agora de uma agenda política mais imediata, porque cada um de nós já deu a resposta a isso, não é? As questões de liderança ou de coesão ou de projeto para o país, eu acho que passam muito por estas coisas. Para não abusar do tempo, ciência e cultura, há uma agenda política, não sei. Eu acho que há, como procurei dizer, enfim, tenho isso para mim como relativamente estruturado, há de facto ou seja, como disse há pouco, acho que não é apenas um problema de ajustamento, há uma economia política. Só que é uma economia política de regressão. E isso tem uma agenda que foi menos clara, evidentemente, hoje torna-se, e portanto é essa agenda que nós precisávamos, não como conspiração, digamos assim, também não tenho muita tendência para isso, mas de a revelar, de a trazer para cima. Claro, eu que já tinha muita inveja da Ana Bacalhau, fiquei com mais uma quando a ouvimos aqui descrever há bocado a sua trajetória profissional. É que não sei se repararam, ela em dada altura tinha nas mãos arquivar o Ministério das Finanças. O que é uma coisa extraordinária. E não arquivou. Eu não sei se não devemos ter bastante inveja dessa função que ela realizou e que podemos eventualmente retomar, e não sei se com isto respondo à questão da agenda política. Muito bem, eu acho que foi uma excelente sessão. Quero uma grande salva de palmas para os nossos oradores.
E agora eu esqueci-me do euro e da dívida, mas isso era se tivéssemos tempo até às 9h30 da noite. Pois é. Eu acho que agora, como se diz em bom português, vamos ter uma pausa para café e não um coffee break, mas gostava de saber se da organização confirmam que agora temos mesmo um coffee break. É? Okay.